Que está na sua casa aí, nos vendo hoje, nessa noite, a gente está aqui para falar um pouco da palavra do Senhor, né? Para ministrarmos aqui a palavra do Senhor. Hoje o pastor nos deu aí a oportunidade de trazer essa palavra, e aí eu orei ao Senhor durante o dia para estar aqui hoje trazendo essa palavra para os irmãos aí da fé. Você que está na sua casa vendo aí pelo Facebook a ministração aqui que a gente vai trazer hoje, eu queria falar aqui com você que onde você estiver também você pode compartilhar essa live, você pode compartilhar aí nos seus contatos. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu não sou um grande pregador, uma pessoa cheia de teologia, que conhece muito da temas teológicos, mas eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem para nós, que é a palavra dele, né? E o tema que eu escolhi hoje é um tema que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que fala de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um homem que era o famoso cobrador de impostos ali da época, e as pessoas tinham uma cisma ali com o Zaqueu, né? Pela sua profissão. E aí a gente vê aqui no texto um desenrolar muito, muito interessante de como Jesus Cristo falou ali com ele. Eu queria pedir a você que curve sua cabeça onde você estiver, para que a gente venha a orar, para que Deus venha nos abençoar nessa noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja vendo essa ministração, Senhor. Essa pessoa onde ela estiver, junto dos familiares dela, onde ela estiver na rua, no trabalho, onde essa pessoa estiver, que o Senhor possa, meu Pai, nesse momento abençoar cada um deles, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós, nos protege, Senhor, nos dá a Tua sabedoria, nos orienta de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar, meu Pai, nessa noite, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor venha nos usar, meu Pai, para tocar no coração de vidas, e que as pessoas venham, meu Senhor, a reconhecer de que só o Senhor é Deus, meu Pai. Nos livra do espírito do engano, Senhor. Nos livra, meu Pai, das garras de Satanás, Pai. Nos faz, Senhor, um servo melhor, uma serva melhor na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, crendo que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor está na vida de cada pessoa que ouve essas palavras nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra está no livro de Lucas, no capítulo de número 19, onde fala de Zaqueu. Zaqueu, ele foi um publicano, ele foi uma pessoa que era conhecido aqui como um homem rico, de pequena estatura, assim como o texto nos revela. Eu vou ler aqui um pouco do capítulo e peço que vocês também, se puderem acompanhar, para que nós venhamos a entender melhor esse texto, certo? Então está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 19, aí a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão, e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? O que nós vemos nesse texto é um texto que eu estudei durante a tarde, para tentar trazer para os irmãos aqui uma explicação que venha a nos trazer a revelação de Deus nesse texto. É um texto que ele tem uma grande riqueza de detalhes, né? Se nós formos olhar quem era Zaqueu naquela época,
e trazermos para a época de hoje, Zaqueu era uma pessoa que tinha muitas posses. A Bíblia diz que ele era um homem rico. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e de que ele morava ali na cidade de Jericó. Jericó, na época, era uma cidade que era considerado tinha uma rota comercial ali muito boa, porque ligava Jerusalém ao Oriente. Então, passava uma rota de comércio pelaquela cidade. Era uma cidade que tinha ali dinheiro, né? O povo tinha um certo dinheiro, né? Então, os comerciantes dali eram pessoas bem prósperas por causa dessa rota. Assim, não aqui no texto, mas eu estudei um pouco sobre o comércio da época, e eu vi que por ali passava uma rota muito importante, né? E o que é que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Zaqueu, ele era uma pessoa que certamente ele ouviu falar de Jesus. Ele não ouviu falar de Jesus naquele momento em que Jesus estava ali passando. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele não pode não ter ouvido falar por pessoas ali próximas, mas com certeza, antes de Jesus Cristo chegar ali na cidade dele, já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Ele já tinha ouvido falar de que havia um homem que vinha fazendo milagres, de que vinha fazendo grandes coisas, e que ele, com certeza, ele acreditou e ele queria conhecer. Então a oportunidade que ele viu foi quando Jesus chegou na cidade. Mas por ele ser muito pequeno, ele não tinha condições de enfrentar aquela multidão. Então, o que acontece? Ele começou ali a ver uma possibilidade de ver Jesus, mas como ele era muito pequeno, então ele não conseguia passar pelo meio da multidão. Então ele se adiantou e subiu ali em uma árvore. A Bíblia diz que quando Jesus viu aquele homem em cima daquela árvore, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje tenho que repousar em tua casa. E a Bíblia diz que as pessoas que viram aquilo ficaram espantados, ficaram assustados, porque todos olhavam para Jesus e imaginavam que Jesus tinha a mesma visão que as pessoas daquela época, né? Muitas pessoas naquela época na época em que Jesus veio, era uma época em que as pessoas eram muito divididas, existiam as classes sociais muito divididas, sabe? Existia a classe religiosa que Jesus tanto combateu, existia as pessoas pobres, e naquela época não era todo mundo que tinha estudo, que podia interpretar os textos bíblicos ou a Torá na época, que ainda não existia o Novo Testamento, mas existia a Torá. Então era muito dividido, o povo não tinha esse conhecimento, e Jesus estava ali justamente pregando para aquele povo. Então as pessoas olhavam e interpretavam tudo à maneira da época, né? E quando Jesus foi para a casa daquele homem, aquelas pessoas daquele lugar olharam e disseram: olha, esse homem certamente é um herege, porque ele está indo se hospedar na casa de um camarada desse, ou seja, um publicano. Quem era o publicano? Era o cara que ia recolher o imposto. E o curioso é que Zaqueu não era romano. Zaqueu, ele era uma pessoa de Israel, ele conhecia a lei, ele sabia de tudo. Ele conhecia as promessas do Antigo Testamento, ele conhecia os mitos, ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo que acontecia, ele sabia das promessas, ele sabia que viria um Messias. A Bíblia diz que Zaqueu, ele queria ver Jesus, não estava conseguindo, mas ele sabia muito bem que viria um Messias. E o que eu quero passar para você com essa mensagem? Os dias de hoje são como os dias de Zaqueu também. Existem vários tipos de pessoas que vêm a Jesus Cristo com diferentes intenções. Exemplo, tem pessoas que vêm para olhar as maravilhas, tem pessoas que são espectadores, tem pessoas que vão, mas não têm interesse nenhum. Tem pessoas que têm o mesmo espírito ali que Zaqueu, sabe? Não é um espírito de curiosidade, mas é um espírito de fé. Zaqueu, ele tinha um espírito de fé. Zaqueu acreditou naquilo que ele ouviu falar. A Bíblia não diz que Jesus pregou para Zaqueu, a Bíblia diz que simplesmente ele foi ao encontro de Jesus, e quando ele subiu naquela árvore que Jesus mandou ele descer, a Bíblia não fala que Jesus foi para lá, para a casa dele, e começou a pregar as escrituras para Zaqueu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia simplesmente diz que Jesus foi à casa de Zaqueu e começou a conversar com Zaqueu. E ele próprio já manifestou um fruto de arrependimento, quando ele disse que vai dar metade dos seus bens aos pobres, e que se ele enganou alguém ou fez alguma coisa errada com alguém, ele daria 4 vezes mais
o que lhe tinha sido tirado, isso já é um fruto de arrependimento. Zaqueu já estava ali manifestando na presença de Jesus Cristo um arrependimento. E o que acontece? Por que esse texto ficou tão gravado na minha mente? Por que esse texto ficou batendo forte na minha mente? É a postura que Zaqueu teve. Se nós analisarmos os capítulos um pouco antes, nós vamos ver que no versículo 18 do capítulo 19, no capítulo 18, versículo 18, a parábola onde fala do jovem rico. E aí é um contraste interessante, porque você tem duas figuras que tinham dinheiro, que tinham posses. Você tem o jovem rico e tem Zaqueu. E você vê o que acontece em diferentes situações. Primeiro, o jovem rico, que chega a Jesus e pergunta a Jesus o que ele precisava, porque ele já jejuava, ele já cumpria toda a lei, e mais o que lhe faltava para ser salvo. E Jesus chega e diz para ele dar tudo que ele tem aos pobres e seguir a ele. Ele sai da Bíblia, diz que aquele homem sai dali triste, aquele homem sai dali com a cabeça baixa e simplesmente vai embora. E já com Zaqueu não, Zaqueu foi diferente. Zaqueu já manifestou a obra que o primeiro não teve ali a coragem de manifestar, que foi o de pegar seus bens ali e já manifestar o desejo de dar metade dos seus bens e de restituir aquilo que havia sido perdido por ele. Ou seja, o que as pessoas haviam perdido pagando tributos a ele. Né? E aí, se nós formos estudar a história, nós vamos ver que naquela época os cobradores de impostos eram pessoas que eram cruéis, porque eles tiravam muitas vezes mais do que as pessoas tinham. Às vezes a coroa, o reinado, o Nero, o César da época o Império Romano mandava cobrar uma taxa, eles cobravam sempre a mais. Então, certamente eram vistos como ladrões. Então, o que é que eu estou tentando passar para os irmãos? Que naquela época tinha também as mesmas coisas que tem hoje. Hoje nós temos os mesmos problemas que existiram naquela época. Talvez você olhe e diga: mas hoje nós temos os políticos roubando, hoje temos desigualdade social na sociedade. Naquela época de Jesus também já tinha tudo isso. E nem por isso as condições impediram que Jesus pregasse o Evangelho. Né? O que eu quero deixar para os irmãos, é a forma como nós vemos esse texto. Né? O que nós temos que tirar de bom desse texto? Como eu estava falando no começo do texto, aqui existiam pessoas que estavam com vários tipos de visão. Aqui tinha pessoas que estavam com visão de simplesmente ser espectadores e pessoas que estavam interessadas realmente em Jesus Cristo, ou seja, em conhecer Jesus Cristo. E esse homem, esse Zaqueu, ele foi um homem que certamente teve o melhor de Deus. Né? Às vezes você olha, vendo os milagres de Jesus Cristo, nós vemos as coisas que Jesus Cristo fez, tudo que ele fez, nós tiramos exemplos, as pessoas olham e se maravilham com a salvação, com tudo que ele fazia, mas nós vemos algo interessante. Certamente esse homem foi salvo pela graça de Deus. Certamente esse homem alcançou a salvação, porque não é todos os textos, quando Jesus fazia o milagre, que ele falava em salvação, mas nesse texto ele fala que ali chegou a salvação à casa de Zaqueu. E é uma coisa que talvez não fizesse muito sentido naquela época, mas hoje faz um grande sentido para nós, porque muitas pessoas alcançaram graças de Deus. Ou seja, muitas pessoas foram curadas naquela época, mas eu quero te dizer, nem todos que foram curados por Jesus foram salvos. Certo? Você vê, quando Jesus fez alguns milagres, teve pessoas que foram embora, só queriam um milagre, e foram embora. E aquelas pessoas morreram e muitas vezes elas não quiseram se arrepender, morreram em seus pecados. Mas esse homem não, esse homem se arrependeu dos pecados dele. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com o coração duro, ou seja, não estão se arrependendo dos pecados, não estão entendendo o que Jesus quer na nossa vida, certo? Hoje nós vemos as pessoas convencidas pela sua força, muitas pessoas envaidecidas na ganância pelo dinheiro. As pessoas hoje estão individualistas e estão esquecendo do que Jesus ensinou. Irmãos, se você está hoje tendo a oportunidade de estar na sua casa, com sua família, se você tem a oportunidade de ir à igreja todos os domingos ou durante a semana, se você tem a oportunidade de ter uma Bíblia, essa Bíblia que eu estou aqui na mão, pessoas morreram por isso. Pessoas morreram protegendo essa palavra.
Pessoas morreram, mas não negaram a palavra. Pessoas foram perseguidas e não se deixaram contaminar e para poder estar, para nós estarmos com essa Bíblia aqui. As pessoas não veem o sentido, não veem a grandeza que é o Evangelho. Muitas pessoas dispensam a isso, ou seja, não querem, jogam de lado. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele veio e pessoas morreram para que você fosse salvo, para que a sua família fosse salva. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem a oportunidade hoje de se reconciliar com Jesus Cristo, se você se afastou do caminho de Deus e precisa voltar, volte. Porque eu quero te dizer, muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldade, às vezes nós nos despertamos mais do que quando estamos acomodados. Muitas vezes a nossa vida está indo muito bem, muitas vezes você era uma pessoa que buscava a Deus quando estava passando por dificuldades, muitas vezes você buscava o Senhor quando as coisas estavam difíceis, muitas vezes você fazia como Zaqueu, você subia na árvore como Zaqueu subiu, porque Zaqueu era um homem pequeno, ele era de baixa estatura, mas ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro naquela época, sabe? Ele era uma pessoa que ele passava pela rua e muitos olhavam para ele e diziam, olha, certamente vai um homem rico ali. Então as pessoas olhavam para ele diferente. Muitos não gostavam dele pela a forma como ele ganhava a vida, mas muitos gostavam dele porque ele tinha dinheiro. Então ele era uma pessoa vista na sociedade. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje o povo está ficando individualista. O povo não acredita mais na salvação. O povo está deixando de lado a sua salvação e se iludindo com coisas desse mundo. Irmãos, eu quero te dizer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não permita que Satanás roube aquilo que Deus te deu de melhor, que é a nossa salvação, a minha e a tua salvação. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão com grandes problemas sérios de depressão, problemas psicológicos, problemas de ansiedade, e nós estamos... o tempo vai passando, a tecnologia vai aumentando, sabe? Tudo vai ficando diferente, as coisas vão ficando mais fáceis. Hoje você pode me ver na sua casa com uma facilidade muito grande, mas imagine quando não existia a internet e não existia o celular. Você estava na sua casa e uma mensagem dessa não poderia ser pregada, ou talvez fosse pelo rádio, você talvez pudesse me ouvir pelo rádio. Mas hoje você pode estar na sua casa e estar vendo o que você quiser. Você tem a oportunidade de estar vendo coisas que você não tinha nem pensado ainda que iria conhecer. Você hoje pode ter um curso, você pode se formar, você pode fazer muitas coisas pela internet. Mas, irmãos, isso tudo também nos traz alguns problemas. Qual é o grande problema que eu vejo na nossa geração de hoje? Nós estamos perdendo a fé. As pessoas estão ficando com o coração frio. A fé do povo está diminuindo, certo? Hoje nós abrimos os jornais e nós vemos que a palavra de Deus, eu converso com muitas pessoas e eu vejo que as pessoas muitas vezes não acreditam mais em Jesus Cristo como há algumas gerações atrás, ou seja, o coração das pessoas se endureceu para Cristo. Hoje nós vemos as pessoas questionando por que existe tanta miséria no mundo e tanta desgraça. E se o Deus da Bíblia é o Deus que nós seguimos, é um Deus tão bom, por que existe tudo isso? E eu me questionei também isso com Deus, né? Queria ver, falando com Deus, por que existe tanta miséria? Por que existe tanta coisa de ruim no mundo? Eu vi um filme à tarde de um pastor, isso baseado em fatos reais, ele falava que ele começou a pregar de que Jesus Cristo tinha morrido por todos e que todos iam ser salvos e não iam para o inferno. E os pastores começaram a falar com ele que ele estava errado, né? E aí, porque na Bíblia diz que só vai ser salvo mediante Jesus Cristo, e o filme se desenrola em cima disso, entendeu? Mas eu fiquei pensando, e ele falando por como é que pode pessoas na África que nunca conheceram o Evangelho, como é que vai ser salvo? Que Deus é esse que vai lançar essas pessoas no inferno? E ele questionando. E eu comecei a falar com Deus a respeito disso. Eu disse, Senhor, mas tem tanta guerra no mundo e tanta miséria. Se o Senhor quisesse, o Senhor resolvia os problemas. Mas você sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Deus não tem culpa nisso. Você sabe por quê, irmãos? O homem é o grande causador das misérias. Sabe?
Por que existem tanta fome na África? Porque a dureza do coração do homem. Os homens, por causa da corrupção que existe lá. Então existe tanta miséria na África por causa disso, né? Você vê que no Brasil existe tanta miséria no Brasil, mas não é culpa de Deus. É culpa dos governantes e o povo também tem parte nisso. Porque se colocassem governantes honestos, pessoas honestas para governar, talvez seria diferente. Aí jogam a culpa em cima de Deus, como se Deus fosse o grande ditador da coisa. Mas não é. O Deus que nós servimos, o Deus que está na Bíblia é um Deus bom. É um Deus que se revela a cada geração. É um Deus que não deixa os seus servos passarem em vão. Ou seja, você pode até passar por a tribulação, mas Deus ele está contigo. Eu não vim aqui dizer para você que talvez você vai ficar milionário, que você vai ficar rico e que isso vai ser bom para você. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós temos que ter prosperidade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que os homens precisam conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar próximos da graça de Deus para podermos ser salvos. Você sabe por que o homem está descendo em declínio, em rumo ao pecado? Porque está se distanciando da graça de Deus, porque está se deixando levar por coisas desse mundo. O século, a nação, o mundo está se levando por um caminho que não é o caminho que Jesus Cristo quer que você siga. Sabe? As pessoas olham para a Bíblia e veem a Bíblia como um livro retrógrado, um livro que está atrasado, sendo que isso é mentira. Isso é uma coisa que Satanás pregou para essa geração. É uma coisa que Satanás tem colocado nessa geração, de que a Bíblia é um livro retrógrado, um livro que não tem mais sentido. Irmãos, nós precisamos de Cristo para sermos salvos. Zaqueu foi salvo e não foi pelo dinheiro dele. Zaqueu foi salvo porque se arrependeu e reconheceu de que Jesus era o único que podia mudar a vida dele. Ele não esperava que Jesus olhasse para ele em cima daquela árvore. Ele não esperava que Jesus olhasse para ele e dissesse: olha, eu vou estar em tua casa. A Bíblia diz que ele se alegrou porque ele não esperava aquilo. Ele olhou e nem ele se achou digno de receber Jesus Cristo na sua casa. Então, se você que está na sua casa está ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer, se o seu coração está duro, se você está aí e você ouve mensagem, se as pessoas falam de Jesus para você e você não sente nada, eu quero te dizer, tenha medo. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos ser sensíveis ao que Deus tem para falar conosco. Muitas vezes nós vamos à igreja, muitas vezes nós lemos a Bíblia e não sentimos nada, sabe? Muitas vezes você passa na rua, vê uma pessoa precisando, muitas vezes você vê pessoas que estão necessitadas de uma palavra na igreja e você não sente nada. Não deixe que Satanás cauterize o teu coração, para que você sinta a dor do próximo, porque isso é o que vai fazer a diferença nessa geração, irmãos. Então o que acontece? Voltando ao texto de Zaqueu, nós vemos que Zaqueu ele era uma pessoa que ele tinha um coração sensível, ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Ele era uma pessoa que trabalhava ali com os romanos, mas ele tinha um coração bom, ele tinha um coração voltado para a tradição dos seus pais, porque certamente ele conhecia a tradição, ele sabia de que Jesus não era igual. Ele era um homem rico, ele andava com muitas pessoas, ele andava com pessoas de classe alta, porque em todas as gerações as pessoas que tinham dinheiro tinham um conhecimento mais avançado. Ele sabia que Jesus era diferente. E por que Jesus não andava com os mesmos que ele andava? Porque ele, sendo rico, conhecedor de muitas coisas, conhecedor de muitas pessoas ali, e por que Jesus veio e não foi logo também para o meio dessa gente? Hoje nós vemos isso acontecendo na sociedade. Nós vemos pessoas que são homens de Deus andando, falando mais da política, falando mais falando na igreja mais sobre política, sobre muitos temas. Hoje nós vemos os pastores se empenhando muito em saúde mental, sabe? Mas e a salvação? Aonde é que está? Então nós precisamos despertar para isso. Parece que a salvação foi tirada de contexto da Bíblia e agora só ficou outras coisas imediatas. Você sabe por que muitas vezes não se prega sobre salvação? Porque é uma coisa que é meio longe, as pessoas olham e veem aquilo como longe. Mas, irmãos, aquilo é algo a salvação é algo presente.
A maior riqueza desse texto não foi o fato de Jesus estar na casa de um publicano. Não foi. A maior riqueza desse texto é o que Jesus disse: hoje a salvação chegou a essa casa. Aquele homem foi salvo. Aquele homem estava destinado ao inferno. Como muitos daquela multidão. Pessoas que estavam ali no meio da multidão só estavam ali curiosos, não tinham interesse de seguir a Jesus. E aí Jesus vai agora e entra na casa daqueles que todos olhavam e achavam ser o pior de todos. Eu quero te dizer uma coisa: você não é um projeto do acaso, né? Nós vivemos uma sociedade em que o cientista diz que tudo é por acaso, de que não existe propósito, de que Deus não existe, de que tudo é por acaso. Eu quero te dizer, na Bíblia nada é por acaso, e sim tudo tem um propósito. E quando Jesus disse: olha, quer que hoje, convém que hoje eu repose em tua casa, aquilo já estava escrito por Deus. Aquele homem já tinha que receber a Jesus Cristo na casa dele. Eu tenho certeza de que as palavras que Jesus com certeza falou com ele ali, não ficou só entre os dois. Aquele homem também se tornou um propagador das boas novas de Cristo. Então, irmãos, não importa o que você esteja passando, mas se você abrir o seu coração para Deus, se você abrir o seu coração para a palavra de Deus, eu tenho certeza de que Deus vai fazer morada no seu coração. Muitas vezes nós estamos como Zaqueu. Nós estamos ali tendo uma vida confortável, nós temos um trabalho, nós temos uma esposa, temos, coisas, um carro para andar, temos uma vida confortável, mas não enxergamos o que está à nossa frente. Muitas vezes nós estamos indo em um caminho que não é o caminho da graça de Deus, não é o caminho que Deus quer que nós andamos. Nós estamos despercebidos. E o que acontece? Como é que nós vamos retornar ao caminho? Através da palavra de Deus. Quando você abre o seu coração, quando você se coloca para estudar a Bíblia, quando você se coloca para ser um verdadeiro cristão, Deus ele muda a situação da sua vida. Talvez você esteja desenganado, talvez as pessoas já disseram que não tem mais jeito, talvez disseram que você vai morrer, talvez você esteja com o tempo marcado, talvez você esteja com depressão, talvez você esteja passando por muita dificuldade. Mas eu quero te dizer de que Jesus ele pode dar algo para você que ninguém pode tomar, que é a sua salvação. Então nessa noite, o que eu quero deixar para você é o seguinte: o que Zaqueu ganhou foi algo precioso e que ninguém pode tomar dele, que foi a sua salvação. E ele enxergou isso naquele momento. Aí muitas vezes talvez as pessoas olham para esse texto e perguntam por que Zaqueu deu a metade dos seus bens e por que ele restituiu aquelas pessoas. É porque ele enxergou que a salvação era mais precioso do que o dinheiro dele. Então ele pegou e deu aquilo, porque aquilo já não fazia mais sentido para ele, já não era o Deus da vida dele. O dinheiro que ele tinha já não, sabe, ele achou algo maior do que aquele dinheiro. Então ele fez o quê? Ele abriu mão daquilo, coisa que o jovem rico não teve coragem de fazer. Eu conheço pessoas que deixaram de servir a Cristo porque começaram a andar com pessoas que ele julgou ser legal, sabe? Você chega às vezes em um grupo onde as pessoas olham para você e te julgam que você é uma pessoa... você é um cara legal, velho, bora andar com a gente aqui, e de repente você está envolvido com prostituição, com droga, de repente você agora não se vê mais como um membro de Cristo, você se vê agora como um membro de alguma turma que você se julga ser uma pessoa importante lá nesse meio. Muitas vezes tem pessoas que na igreja se acham que é o menor, ou acham que não tem importância nenhuma. E quando chega em um determinado meio, as pessoas lhe tratam bem e ele se acha ali, aqui eu me sinto importante. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, ele tem salvação para a sua vida. Se você está passando por isso, eu quero te dizer, os seus amigos, o meio onde você anda não podem te dar aquilo que Deus deixou para nós, ou seja, a salvação. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas acham que o reino dos céus, ele é um reino que as portas são abertas, que todos os caminhos conduzem para a porta da salvação, de que você pode continuar como você está, de que tudo que você faz, Deus perdoa, de que ele deixa para lá, de que ele faz aquele pai liberalismo. As pessoas acham que Deus é aquele pai que
não castiga, não faz nada. De que você pode continuar como você está e não vai ter consequência nenhuma. Mas eu quero te dizer de que o Deus que está na Bíblia, ele é um Deus que corrige. Ele é um Deus que puxa os teus filhos para o caminho da salvação. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus Cristo, eu tenho certeza que ele viu algo diferente, porque Jesus ele nunca falava com ninguém com interesse financeiro. Ele não tinha esse interesse. Jesus ele não tinha preconceito com nada. Ele falava com qualquer pessoa, ele conhecia o coração das pessoas. Jesus ele pregava para as prostitutas, ele pregava para qualquer pessoa que ele via, ele pregava os endemoniados que as pessoas não queriam mesmo, pessoas que estavam doentes, ele ia lá e curava. E aí você vê agora, ele justamente chega lá na cidade, encontra esse homem que todos julgavam ser o maior pecador da cidade. E Jesus agora fala com aquele homem e muda a vida dele. Então talvez você que está vendo essa pregação, talvez você esteja na situação de Zaqueu, sabe? Talvez você tenha um cargo em uma empresa e que você olha e diz assim, mas se eu for um cristão aqui, as pessoas vão tirar sarro da minha cara. Eu quero te dizer, aqueles que forem humilhados aqui nessa terra pelo amor da obra de Deus, pelo amor da obra de Cristo, eles serão recompensados. Porque nunca você vai fazer algo para Deus debaixo da promessa de Deus e aquela promessa não vai ser alcançada na sua vida. Se você cumprir aquilo que Jesus Cristo manda você cumprir, certamente você vai receber a sua recompensa, ou aqui ou no céu. Mas a sua recompensa não vai ser esquecida. Você vai receber a recompensa, certo? Então você que está na sua casa, olhando as situações, eu sei que nós vivemos um tempo de pandemia onde as pessoas estão desesperadas. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão aflitas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão com problemas psicológicos. Várias e várias pesquisas dizem que muitas pessoas vão sair dessa pandemia com graves problemas psicológicos. E o que é um problema psicológico? É uma doença da alma, é uma doença do intelecto humano. Nós precisamos nos encher de Deus. As pessoas estão vazias do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão fracas do conhecimento de Deus. Como eu posso me chegar a Deus se eu não conhecer? Se eu fizer essa pergunta para mim mesmo, eu vou querer uma resposta. Onde eu posso encontrar o caminho para se achegar a Cristo? Através da Bíblia e através da palavra de Deus. Hoje nós temos a facilidade de ter esse livro sagrado em nossas casas, em nossos celulares, e muitas vezes nós não damos valor a ele. Mas eu quero te dizer, irmãos, faça como Zaqueu, se for preciso, suba na árvore, certo? Não permita que Satanás tome aquilo que você tem de valor, que é a sua salvação. Busque a salvação da sua família. Busque ser um cidadão melhor, busque ser um esposo melhor, uma esposa melhor, para que Jesus Cristo possa entrar em tua casa através da sua vida. Eu sei que nós vivemos um tempo em que as pessoas estão frias. Eu sei disso. Nós vivemos um tempo de grande apostasia. Um tempo onde nós não estamos muitas vezes conseguindo discernir entre o que é bom e o que não é. Muitas vezes nossos olhos nos enganam. Muitas vezes nós olhamos e vimos uma beleza, um brilho, sabe, em uma determinada religião, uma determinada doutrina, e nós olhamos e achamos que aquilo é de Deus. E quando você vai examinar as Escrituras, você chega à conclusão de que você estava errado, sabe? Muitas vezes nós temos a mesma visão que Samuel teve quando foi ali ungir o rei. Olhou para os irmãos de Davi e certamente pensou, olhou e viu aquele homem bonito, grande, esse aqui é o rei. O que foi que Deus disse a ele? Olha, eu não vejo como você, eu vejo o interior. E nós temos essa visão. Imagine quem somos nós e quem era Samuel. Samuel era um homem que vivia exclusivamente para Deus. E ele se enganou com isso. E nós também temos essa dificuldade no dia de hoje. Nós também temos essa dificuldade. Nós queremos sempre buscar a Deus, nós queremos sempre estar perto de Deus, mas muitas vezes nós não estamos buscando realmente como Jesus Cristo nos orientou, que é através da Bíblia, que é através da palavra de Deus. Nós precisamos mudar, nós precisamos voltar aos tempos em que se orava mais, se lia mais a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a esse tempo. Nós precisamos voltar a um tempo em que as pessoas buscam mais o Espírito Santo de Deus, de que a oração era a única forma de se chegar a Deus, de que a oração era a chave para se ganhar as lutas contra Satanás. Hoje nós vemos
as pessoas preocupadas em campanhas, não que as campanhas das igrejas sejam erradas, mas as pessoas hoje querem fórmulas mágicas para combater Satanás, sendo que não existe uma fórmula mágica para combater a força de Satanás, as armadilhas de Satanás. O que a Bíblia nos diz é que nós só venceremos Satanás através da oração, do jejum e da santidade da palavra de Deus. Em cima disso é que nós vamos vencer as trevas. Nós não conseguimos vencer Satanás com a força do nosso braço, porque nossa força é limitada, sabe? Nosso limite, nós temos um limite. Nós temos força enquanto somos jovens. Eu que sou jovem, eu tenho força. Mas daqui a alguns anos, quando o tempo passar, a minha força ela vai se esvair. E eu vou ficar como? Não vou ter condições de lutar com a força do meu braço. É isso que Jesus quer que nesses últimos dias, quer que você lute com as forças espirituais, com as armas do Espírito Santo. Ele quer que você lute pelo que a Bíblia te ensina. Paulo, você pega os apóstolos, os homens de Deus, eles eram pessoas velhas, pessoas que muitas vezes tinham 90 anos de idade e que andavam grandes distâncias, que pregavam, que tinham um vigor espiritual muito grande. E nós vemos hoje, nós que somos jovens, muitas vezes cansados espiritualmente, nós estamos às vezes abatidos espiritualmente, né? Nós não estamos ali como Zaqueu, dispostos a subir em uma árvore por amor a Cristo, para conhecer mais de Cristo, né? Então nesses últimos dias, essa frieza tem se achegado a nós, tem se achegado à igreja de Cristo. Nós precisamos combater isso. Nós precisamos combater como? Nos achegando à palavra de Deus. Irmãos, nós temos que nos apegar nesses últimos dias com a palavra de Deus, porque nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que as forças das trevas, elas não dormem, elas estão sempre ali ao nosso redor. E que se dependesse de Satanás, todos nós já estaríamos mortos, já teríamos sido devorados e levados ao inferno. Mas o que nos deixa firmes é a graça de Deus, é a graça que o Senhor nos dá nesses últimos dias. Então você que está na sua casa e que está passando por dificuldade nesses últimos dias, nesses dias em que está tão atribulado, em que as pessoas estão com medo, sabe? Tenha fé, porque Deus ele vai mudar a situação da sua família. Você que perdeu um parente, você que perdeu um amigo nessa pandemia, você que perdeu um vizinho, você que ficou doente e achou que ia morrer, você que ainda está doente, eu quero te dizer que Deus ele tem a solução para esse problema. Talvez você diga, mas o médico já decretou que é o meu fim. Mas eu quero te dizer, ele decretou o fim da sua matéria, o fim da carne. Mas espiritualmente, não existe um fim para a nossa alma. Sabe? Às vezes as pessoas acham que morreu, acabou. Não. Quando nós morremos, nós vamos agora nos encontrar com Cristo. Aqueles que foram servos do Senhor viverão ao lado dele. Mas imagine aqueles que não quiseram compromisso nenhum com Deus. Como é que essas pessoas vão se chegar diante de Deus? Não vai ter como. Elas vão para o inferno, né? Hoje as pessoas não querem nem ouvir na palavra inferno. Porque sabe por quê? Porque tem medo. Porque a geração é uma geração pecaminosa. É uma geração que não se arrepende. E o povo acha que o povo prefere negar o inferno do que acreditar. Porque sabe que as obras que eles estão praticando muitas vezes está levando eles para esse caminho. E que se realmente o inferno for verdade, aquilo é aterrorizante para eles. Mas para aqueles que são filhos da graça de Deus, para aqueles que são verdadeiros servos do Senhor, não existe temor nos corações de ninguém de ir para o inferno. Existe temor de perder a salvação, ou seja, de perder como se fala, a oportunidade de estar com Cristo. Tem pessoas que antigamente nós víamos gerações mais antigas, o povo chorava pedindo para que Jesus viesse logo. E hoje você não vê o povo clamando para que Jesus venha logo, porque muitas vezes nós não estamos preparados. Então o povo prefere viver adiando, perdão, deixando para lá, sabe? Mas irmãos, nós precisamos nos preocupar com esses temas. Nós precisamos nos preocupar com a salvação. Porque eu tenho certeza de que se você for tocado por Cristo, se você se manter fiel a Ele, você vai alcançar aquilo que Deus tem de melhor para você. Você vai vencer, você vai conseguir vencer esse vírus. Você vai conseguir vencer muitas coisas piores que ainda virão. Isso é só o começo.
viram coisas ainda assustadoras, né? Nós vivemos um tempo em que, o que é que Jesus fala nas parábolas? Ele diz, olha, observai, sempre que nós veremos sinal no céu, sinal na terra. E quem é que tem que observar esses sinais? São aqueles que servem a Cristo. Porque aqueles que não servem não vão saber observar, porque não conhecem as Escrituras. São pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus, não têm o Espírito Santo para estar ali decifrando, mostrando a eles. Então, irmãos, nesses últimos dias, prestem atenção na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que chegará um tempo em que haverá grande esfriamento na terra. E eu tenho certeza de que você, se você estiver firmado, se você estiver ligado com Cristo, você estiver ali como Zaqueu, disposto a subir na árvore espiritualmente, você vai vencer. Amém? Então a palavra que eu tenho nessa noite é essa, uma pequena palavra, né? Mas eu tenho certeza de que Deus ele falou conosco, assim como ele falou comigo nesse texto, eu tenho certeza que ele falou com você. Né? E eu quero orar por você, você que está na sua casa, que está passando por algum problema espiritual. Você que está muitas vezes aí com parente na UTI, amigos aí acamados, você que está passando por grandes dificuldades, coloque a mão sobre o seu coração aí nesse momento e fale com Deus. Não fale comigo, mas fale com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, amém? Soberano Deus, Senhor, entregamos, meu Pai, a vida dessas pessoas em Tuas mãos, Senhor. Sabemos de que o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus de que faz todas as coisas pelos que temem ao Senhor, meu Deus. Pai, eu te peço pela família dessa pessoa, meu Pai, que está vendo essa mensagem, meu Deus. Essa pessoa, Pai, que tem apresentado nas Tuas mãos, Senhor, a saúde dessa pessoa, Jesus. Pai, entra na vida financeira dela, Senhor. Na vida espiritual, meu Pai. Na vida psicológica, Senhor. Ah, meu Deus, muda a situação dela, Senhor. Tira o pânico da mente dela, meu Deus. Essa pessoa que tem medo, meu Deus, de enfrentar as situações da vida, Jesus. Pai, ajuda essa pessoa, meu Pai, e não permita que Satanás, meu Deus, entre na casa dela, meu Senhor. Mas que o Senhor possa mostrar a ela a forma certa de guerrear espiritualmente, meu Deus. É o que eu te peço e creio que o Senhor pode fazer isso na vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, Senhor, eu agradeço a minha oportunidade de estar passando essa mensagem para vocês. Tenho certeza de que Deus, Ele falou poderosamente comigo e contigo. E fiquem com Deus e que Deus, assim, venha nos abençoar. Que essa semana seja uma semana de paz e de saúde para todos aqueles que estão vendo essa mensagem, para os nossos familiares, amém? Então fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um.